Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que Jesus abençoe. Agradecidos por mais essa oportunidade, nós pedimos a direção espiritual para darmos início a mais uma reunião da noite de hoje. Aqueles irmãos que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos. Aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube, que Jesus os abençoe. E para darmos início à nossa reunião, nós convidamos a Sandra Carolina para fazer a leitura da mensagem inicial e a prece. Boa noite a todos. Amados irmãos, paz seja convosco. Bem-aventurados aqueles que buscam no Cristo Jesus o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, da vida em abundância. Porque encontrarão a si mesmos e encontrarão em si toda a potencialidade de ser. Ser imagem e semelhança do amor. Ser imagem e semelhança do amor absoluto, do bem absoluto. Amados, encontrar respostas que já estão gravadas em nossa consciência, porque o Pai poderoso, justo e misericordioso, assinou em cada criatura a consciência divina, as leis universais que fazem de cada um de nós a humanidade infinita do universo. Quando encontramos no Evangelho de Jesus a simplicidade do ser e as efêmeras necessidades ilusórias de ter, já estamos abandonando o peso do que não devemos carregar, mas sim despertar para quem realmente somos, seres cuja bondade resplandece em luz, cuja piedade e misericórdia expandem essa luz. A caridade, meus amados, é algo muito mais profundo que começa em nós e nos guia sempre pelo caminho seguro da ação no amor. Amor que o Cristo tem por nós e aqui esteve a nos envolver nas suas vibrações, nos guiando sempre, nos convidando a cada instante, caminhando ao nosso lado sempre, sempre, servindo e desejando o nosso despertar, a nossa busca. Bem-aventurados sois cada um de vós, ao escutar a voz divina do Mestre Jesus, buscando em vossos corações a caminhada. Vamos neste momento, então, fechar os nossos olhos, aproveitar essa mensagem linda que chega aos nossos corações e continuar essa conexão com Cristo Jesus, com Deus nosso Pai, pedindo a Ele que nos abençoe, que distribua sobre nós as suas bênçãos, carregando as nossas mentes, corações, a nossa alma, o nosso corpo, de toda essa serenidade que Ele nos passa, de todo esse amor que vem do Cristo Jesus e do nosso Pai. Abençoados sejamos todos nós nesta noite. Que o Pai esparja sobre nós a sua bênção, a sua luz, a sua proteção. E que assim seja, Senhor. E hoje, 26/12, nós fechamos mais um ciclo na nossa casa espírita, né? Então é a última reunião do ano. Então, com certeza, na reunião da semana que vem, nós estaremos aqui já abrindo um novo ciclo.
E todo fechamento de ciclo, né, geralmente a gente faz uma avaliação, renova os nossos compromissos, traça alguns objetivos, né, nas nossas vidas. E hoje, o estudo da noite, nós trazemos por tema o papel do Centro Espírita. A nossa gratidão a essa casa que nos acolheu ao longo de todo o ano, nas reuniões que aqui acontecem, nos trabalhos que aqui é oferecido. Então, é um tema de grande importância justamente para nós fazermos uma reflexão, fazermos uma análise. E nós, trabalhadores dessa casa, é claro que reforçarmos esse compromisso, reforçarmos esse papel que, além daquilo que a casa nos oferece, o papel também que cada trabalhador tem para mantermos tudo isso ativo. Porque o elemento mais importante na casa espírita são as pessoas. São aqueles irmãos que aqui adentram, sejam encarnados ou desencarnados. Fora isso, são edificações. Então, a casa espírita, ela é formada por essas pessoas, é formado por nós, essa comunidade, essa família semeador. Então, nós trazemos essa reflexão na noite de hoje, será muito importante para nós entendermos o que essa casa tem a nos oferecer, qual que é o papel dela nas nossas vidas, mas também qual é o nosso papel, o nosso compromisso aqui enquanto trabalhadores. E quem vai conduzir esse tema na noite de hoje é esse que vos fala, Denner Ribeiro. Bom, uma curiosidade aqui para nós iniciarmos o estudo da noite, quando eu estava preparando esse tema, me veio um questionamento. Falei, gente, qual foi a primeira casa espírita, né? E quando surgiu a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita no mundo, né? E aí, pesquisando, eu encontrei que o primeiro centro espírita foi fundado em 1º de abril de 1858, lá em Paris, lá na França, né? E aí, quando a gente faz uma analogia, 1º de abril de 58, o Livro dos Espíritos foi publicado, né, a primeira obra da codificação foi publicada justamente em 15 de abril de 1857. Então, praticamente um ano depois, surgia ali a primeira casa espírita, fundada ali, né, por Kardec. Existiam as reuniões que antes aconteciam, mas de uma sociedade constituída mesmo surgiu em 1º de abril de 1858. Então, havia 6 meses que as reuniões de estudo se faziam justamente na casa de Kardec. Então, veio essa constituição dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, no Brasil, quando surgiu a primeira casa espírita? Surgiu justamente em 1869. E a primeira casa espírita do Brasil surgiu lá em Salvador, lá na Bahia. E quem fundou, na ocasião, essa sociedade foi o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, quando eu vi que essa primeira casa espírita nasceu na Bahia, aqui no Brasil, né, a Bahia foi o berço, né, principalmente das religiões, né, de tradição africana. E lá também surgiu a primeira casa espírita, né? Então, tanto o espiritualismo quanto o espiritismo, né, nasceu justamente em Salvador, na Bahia. Então, uma curiosidade aí que depois, né, de 11 anos, praticamente, de surgir a primeira casa em Paris, 1858, e 1869 surgiu a primeira casa espírita no Brasil. Então, é só uma curiosidade aqui para a gente iniciar o estudo da noite. Mas a gente inicia também com uma frase do José Herculano Pires. O José Herculano Pires foi um grande estudioso da doutrina espírita, um grande divulgador. Ele era jornalista, educador e responsável por grandes obras da doutrina. E ele diz o seguinte, no livro O Centro Espírita: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita,
quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, é claro que a gente trazendo essa reflexão para casas espíritas realmente sérias, que cumprem com o seu verdadeiro papel, que é a difusão do Espiritismo, na sua pureza, realmente há de concordarmos com o Herculano Pires. Por quê? É justamente no centro espírita onde nós somos convidados a estudar a doutrina espírita, principalmente, e somos convidados a nos conhecermos também, e claro que fazermos desse conhecimento um movimento de transformação. Então, quando se diz o movimento cultural e espiritual da Terra, a gente pode dizer que, não que o Espiritismo seja a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Essa fé raciocinada hoje, aqui, trabalhada nas casas espíritas, trabalhada nas bases do Espiritismo, tende a ser justamente o movimento que todas as religiões tendem a fazer. O fato de trabalhar o ser, a transformação do ser, esse é o principal objetivo das religiões. Então, o Zé Herculano Pires foi muito feliz nessa afirmação, porque a gente percebe de fato que esse movimento vai acontecer, né? Naturalmente as coisas acontecem. O Espiritismo ele é muito novo, né? Mas a gente percebe que essa espiritualidade, né? Esse trabalho com o ser, ele vem acontecendo em diferentes religiões. É aquilo que o Espiritismo tem nos seus princípios. E aí, meus irmãos, a gente faz uma reflexão aqui também, né? O que nos leva a um centro espírita, né? Muitos de nós aqui podemos ter nascido num berço espírita, e de lá para cá nós frequentamos a casa espírita. Muitos de nós viemos de outras religiões, mas poucos de nós, às vezes, viemos por amor, ali por necessidade de conhecermos o Espiritismo. Muitos de nós vêm justamente motivado por momentos de sofrimento, momentos de dores, de angústias, e que justamente nós buscamos respostas. Sejam elas as dores físicas, dores emocionais, aqueles pensamentos suicidas, a depressão, as ansiedades, as tensões nervosas, dificuldades no trabalho, as perdas de entes queridos, também é outra situação, e também os nossos conflitos familiares. Então, tudo isso a gente busca respostas, a gente busca consolo, e a casa espírita, o Espiritismo, nos traz respostas para tudo isso. Então, essa casa que nos acolhe, que nos traz aqui, justamente a gente vem ao encontro dessa casa, vem esse encontro de Jesus aqui, nesse Espiritismo, nesse cristianismo redivivo, justamente na grande maioria nos momentos de dores e sofrimentos. E aí, justamente porque quando nós não compreendemos a dor que nós vivemos ali, ela com certeza nos dilacera, ela nos traz esse sofrimento. E aí, ou seja, quando a gente entende essa finalidade, quando a gente vem a essa casa que tem o consolo, que tem o esclarecimento, ela passa a nos aperfeiçoar. Então, o Espiritismo, a casa espírita, ela tem esse papel de consolo e nos auxiliar no entendimento dessas dores e perdas. Então, a gente adentra essa casa espírita justamente trazendo essa dor, esse sofrimento. E aí a gente passa a compreender o porquê da existência de tudo isso. Ou seja, não elimina o sofrimento da nossa vida ao nos tornarmos espíritas ou frequentarmos uma casa espírita. Mas a gente passa a entender melhor o porquê esse sofrimento acontece e o quanto ele é importante para o nosso aperfeiçoamento. Então a gente passa a entender da melhor forma
às vezes a gente passa por um mal sofrer, e o Espiritismo, a Casa Espírita, passa a mudar esse olhar nosso para o bem sofrer. E aí, meus irmãos, é muito importante entendermos que essa instituição espírita, né, é o local onde nós encontramos justamente a fonte de conhecimentos com base no Evangelho. Então, todas as nossas reuniões, todas as nossas palestras, é justamente pautado na moral de Jesus. É aqui na Casa Espírita que nós trabalhamos essa moral, nós trazemos aqui temas à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? É o nosso guia, né? É a nossa referência, o nosso código de conduta. Então, olharmos para esse Evangelho, isso que é trabalhado aqui, a todo momento na Casa Espírita, é justamente porque é esse Evangelho que nos convida para a renovação. E da maneira que nós temos que viver em família e em sociedade. E além disso, ou seja, vivermos de maneira fraterna, harmoniosa, e tendo acima de tudo, a caridade como uma ação primordial para o nosso bem-estar, o bem-estar de todos. Então a Casa Espírita, ela tem esse papel de realmente nos colocar no caminho devido. A Casa Espírita não tem o papel de fazer para nós promessas, fazer para nós responsabilizar por pegar os nossos problemas e resolver. Não. A Casa Espírita tem o papel de nos conduzir a entendimento à luz do Evangelho de Jesus. E aí onde são estudados também, praticados os ensinamentos. É um lugar acolhedor antes de qualquer coisa. Então, aqui nos encontramos semanalmente para as reuniões públicas, nos encontramos semanalmente para os trabalhos que a Casa oferece, para os estudos que a Casa oferece. Tudo isso faz parte desse trabalho que a Casa Espírita tem no acolhimento, no consolo, no esclarecimento e na orientação. E aí, ou seja, o que nós temos que sentir dentro dessa instituição, dentro dessa casa, né? Nós temos que sentir aqui o amor que Deus depositou em nós. Para quê? Para nós compartilharmos uns com os outros. Então, se aqui estamos numa sociedade, numa família semeador, é justamente para nós compartilharmos tudo isso. A importância de estarmos aqui conectados. A importância de estarmos aqui não somente buscando o nosso conhecimento, não somente o nosso aprimoramento moral, mas a nossa responsabilidade com esse coletivo. Aqui dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, então, ou seja, na sociedade como um todo. E aí, meus irmãos, algumas reflexões aqui importantes, né? É no centro espírita que os valores do amor ao próximo e a nós mesmos devem ser disseminados. Por que o amor a nós mesmos? Se nós não tivermos amor a nós mesmos, nós só doamos aquilo que nós temos, né? Então, se eu não tenho o amor a mim mesmo, como que eu vou doar amor ao próximo? Então, a Casa Espírita vai justamente trabalhar esses dois lados conosco. As máximas, né, que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E é no centro espírita que as oportunidades de estudos devem ser encontradas por aqueles que procuram. Então, ou seja, é importante nós virmos nos estudos às segundas-feiras, aqui ouvirmos as palestras, participarmos dos trabalhos, é muito importante. Recebemos o passe. Mas, acima de tudo, esse estudo é fundamental. Porque nós temos como compromisso nesse progresso evoluirmos moralmente, evoluirmos intelectualmente. Então, o estudo vem justamente fechar essa equação para nos dar essa oportunidade do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Então, utilizarmos das obras fundamentais, dos estudos que a Casa oferece,
é também uma forma de nós entendermos e passarmos a praticar ainda com mais fervor essa fé raciocinada que o Espiritismo nos convida. Os esclarecimentos devem ser apresentados para a reflexão individual e coletiva. Então, a Casa Espírita nos traz justamente essa reflexão. Quando aqui estudamos a moral de Jesus, quando aqui estudamos toda a filosofia, toda a ciência e toda a nossa religião, no sentido de ligação com Deus, nós somos convidados a essa reflexão individual. Por quê? Ao invés de enxergar o defeito, os vícios que existem no próximo, olhemos primeiramente para os nossos vícios, para os nossos defeitos. A gente, infelizmente, ainda tem o péssimo hábito de observar o defeito que tem no outro. E às vezes esquecemos de observar o defeito que tem em nós. Então, o Centro Espírita tem justamente esse papel, nas atividades aqui desempenhadas, que a gente passe a fazer muito mais essa reflexão individual. Começando, primeiramente, a transformação por mim. E aquilo que eu quero ver no mundo, aquilo que eu espero ver nas outras pessoas, que comece comigo. E é no Centro Espírita que o exercício da fraternidade deve se fazer presente. Que momento lindo nós tivemos agora no fim de ano, com essa união de todos os trabalhadores, com a união, né, que se fez nessa casa com os trabalhos envolvidos, nós conseguimos atender praticamente 400 famílias, né, Fabiana? Mais de 400 famílias. Cada dia esse número aumenta, pessoal. E não é só nesse momento do Natal. A fraternidade na casa, ela acontece o ano inteiro. É através da assistência que se faz nos consultórios odontológicos, consultórios médicos, na sopa. É aquele irmão que vem aqui em busca de um consolo no atendimento fraterno. É aquele trabalho que é feito com os moradores de rua, é o trabalho que é feito com as gestantes. Então, a todo momento na nossa casa, o exercício da fraternidade acontece. E é isso que precisa de fato. Seria muito cômodo para nós virmos aqui simplesmente estudarmos e não colocarmos nada daquilo que nós aprendemos em prática. E aí, ou seja, é também no Centro Espírita que o consolo deve ser oferecido àquele que necessita. Diante daquela dor, daquele sofrimento lá, quando a gente chega à Casa Espírita, o que a gente mais precisa é desse consolo. O que a gente mais precisa é ser acolhido na casa. E realmente, que saibamos o que essa casa tem a nos oferecer. Então, esse papel do consolo, ele acontece muito no atendimento fraterno. Acontece muito em cada um de nós que frequentamos a casa e nos deparamos com irmãos em sofrimentos. É o nosso papel também consolar. É o nosso papel trazermos irmãos sofredores à casa espírita, justamente para buscar a oportunidade aqui que essa casa oferece, de entendermos esses sofrimentos, essas dores. E, acima de tudo, é no Centro Espírita que o convite para a transformação moral deve se manter constante. Então, todos os estudos que aqui temos às segundas-feiras, todos os temas do tratamento espiritual às terças-feiras, tudo isso é um convite para a nossa transformação moral. Então, a todo momento a gente vai ouvir isso. Combatermos os nossos vícios, conquistarmos as nossas virtudes, combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E trazermos para dentro de nós o bem, trazermos para dentro de nós o amor. Então, a gente vai precisar ouvir, com certeza, esses ensinamentos por muitas e muitas encarnações, até que consigamos entender de fato esse significado do amor. Amor esse ensinado por Jesus. Então, possivelmente não será uma encarnação que vai nos proporcionar tudo isso. Mas o fato de estarmos aqui já é um começo. Já é uma bagagem que a gente leva, né, buscando o aperfeiçoamento disso em encarnações futuras. E aí, para nós fecharmos esse entendimento, né, o Centro Espírita ele deve se ocupar do estudo e prática do Espiritismo. Então, conciliar as duas coisas.
E é isso que nós vivemos aqui. Justamente com a respectiva assistência aos necessitados, sendo feita à luz dos seus postulados. E aí, quando a gente fala à luz dos seus postulados, meus irmãos, nós damos ênfase aqui também à pureza doutrinária. É muito importante, né, que a nossa casa se mantenha justamente nessa pureza doutrinária. Os estudos da nossa casa voltado para a nossa codificação espírita. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, tudo isso é importante, é uma coletânea de sustentação do Espiritismo. E a nossa casa tem, né, aqui, dentro dos seus princípios, justamente manter essa pureza doutrinária. Então, todo o nosso respeito a casas que não mantêm essa pureza tão viva, né, trabalha com obras também diferentes da codificação, mas aqui no Centro Espírita Semeador, nós prezamos muito por essa pureza doutrinária. É porque nela, onde de fato está contida a codificação, onde está contido ali todo o trabalho, né, trazido pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec. Então, a nossa casa hoje preza por essa pureza e nós acreditamos. Ou seja, a importância dessa pureza doutrinária, das obras fundamentais, é a base de sustentação da nossa transformação moral. Bom, e aí, aqui também cabe algumas reflexões, né, algumas verdades, quando nós frequentamos um centro espírita. Às vezes, a gente ouve muitas questões que nos deixam, às vezes, muito confusos, nos deixam em dúvida, e às vezes são coisas que, quando nós adentramos um centro espírita, são ditos de forma errônea para nós, então é importante que a gente avalie. Quando nós passamos a frequentar uma casa espírita, nós não nos tornamos médium, a não ser que a gente já tenha nascido com o corpo físico preparado para isso, né? A mediunidade, seja ela ostensiva, né, ou qualquer uma outra mediunidade, ela é uma faculdade a qual nos é concebida e ela vai ser despertada se de fato a gente estiver preparado para isso. Não é o fato de frequentarmos um centro espírita que a gente vai se tornar um médium. Médium, todos nós somos mais ou menos, justamente pela influência que nós temos, né, com a espiritualidade superior e o quanto nós também somos influenciados. Porém, a mediunidade, de fato, ostensiva, da psicografia, né, da psicofonia, não é o fato de passar a frequentar uma casa espírita que a gente vai se tornar médium. Então, não é todo mundo que está preparado para isso, né? Tem aquelas pessoas que, de fato, vieram com essa faculdade e precisa ser o quê? Trabalhada, desenvolvida, doutrinada, e é esse o papel da casa espírita. A mediunidade não existe só no espiritismo, meus irmãos. A mediunidade existe nos templos evangélicos, nos templos católicos, lá nas seitas africanas. Então, a mediunidade não é algo restrito ao espiritismo. Então, ela é trabalhada em diferentes denominações religiosas. Uma outra verdade é que não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionados exclusivamente a cada um. Então, ou seja, a espiritualidade superior, ela se incumbe de trazer a nós um direcionamento espiritual, mensagens de evolução espiritual, de cunho moral. Mas dizemos que a gente vai na casa espírita buscar opiniões particulares. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. Ah, eu vou lá conversar com a Fabiana no atendimento fraterno para ver o que o espírito me aconselha a fazer. Então, ou seja, quando nós viemos à casa espírita, buscar respostas para questões particulares que não seja de cunho moral, é uma enganação dizer que a casa espírita vai nos oferecer isso. Então, a espiritualidade se faz presente justamente para nos auxiliar nas nossas dores e nos nossos sofrimentos, mas tratar questões de ordem financeira, questões de ordem afetiva e outras coisas mais,
a espiritualidade não nos dá nenhum direcionamento a respeito disso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a espiritualidade respeita justamente esse livre-arbítrio. O que vai nos orientar é no sentido da moral. O quanto que aquilo vai ou não me agregar e o quanto aquilo vai me prejudicar. Então, ou seja, serão alertas que serão dados, mas ninguém vem aqui ouvir respostas prontas, que a espiritualidade não vai nos conceder isso. As pessoas não vão nos contar quem fomos ou o que fizemos em vidas passadas. Às vezes a gente vem no centro espírita numa curiosidade, né? De saber, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui escravo, eu fui o quê? Por que eu sofro desse tanto? Será que eu fui uma pessoa tão ruim no passado, né? E aí o ponto, meus irmãos, é se essas informações fossem necessárias, nós lembraríamos por conta própria. Então não precisaríamos da espiritualidade nos contar isso. Se o Pai nos deu a bênção do esquecimento, é justamente para isso, que isso não vai nos agregar. Saber se fomos reis, se fomos rainhas, se fomos escravos. Infelizmente ainda nós temos, né, algumas situações em que as pessoas dizem, você está sofrendo por isso, porque você judiou muito das pessoas lá quando você era rei, quando você era rainha, quando você era um senhor, que você lá judiava dos escravos, então agora você tem que pagar. Isso não nos compete saber, e a casa não tem que trazer explicações para nós acerca disso. A casa tem o papel de nos convidar a olharmos daqui para frente e dizer, se eu tenho sofrimento hoje é porque eu tenho uma dívida pretérita. E vai nos direcionar no caminho de repararmos tudo isso. Bom, uma outra verdade é que nós não recebemos solução mágica no centro espírita para resolvermos os nossos problemas. Eu vou lá levar o problema para o centro espírita, o centro espírita vai me dar uma solução para me resolver esse problema. Então, ou seja, seremos convidados a refletirmos sobre os nossos problemas e nós sermos os responsáveis em resolver tudo aquilo. As nossas dores e sofrimentos continuarão a existir. Não é o fato de estarmos aqui num centro espírita que a gente deixa de sofrer. Né? A gente continua sofrendo, a gente continua tendo dor, por quê? Vivemos num mundo de provas e expiações. E aqui estamos justamente para quitarmos essas dívidas, esses débitos de vidas passadas. Então, ou seja, nós passaremos a entender melhor e como convivermos melhor com essas dores e com esses sofrimentos. Mas o fato de nos tornarmos espíritas não nos isenta de tudo isso. E aí, meus irmãos, a verdade mais importante é que nada muda em nossas vidas se não tomarmos a decisão de mudar. Então, de nada adianta virmos à casa espírita toda semana, recebemos o passe, virmos o atendimento fraterno, se nós continuarmos da mesma forma. Se nós não olharmos para dentro de nós e realmente avaliarmos aquilo que nos traz sofrimento ou que gera sofrimento no próximo, vai continuar tudo da mesma forma. O centro espírita não é um lugar onde a gente chega, solta os problemas e vai embora sem eles. O centro espírita é o lugar que a gente vem, traz os nossos problemas, a gente entende esses problemas e sai com a responsabilidade de justamente trabalhar. Então, ou seja, por quê? Ninguém pode viver nossa vida ou dar a nós os passos que nos cabem. Então, toda casa espírita séria, todo trabalhador de uma casa espírita séria, ele vai justamente nos fazer esse convite. Não vai nos oferecer justamente ali o compromisso de tirar o nosso problema. Vai nos convidar para nós fazermos esse exercício. Então, compete, meus irmãos, a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade, a responsabilidade individual. Então, o centro espírita nos oferece esse caminho. Ele nos dá o direcionamento, é uma escola. Mas a escola, quem é responsável pelas provas e pela evolução é cada um de nós. Ninguém pega a prova para fazer por nós. Ninguém passa de ano por nós. Nós somos responsáveis por isso. E aí um outro ponto também muito importante aqui para nós refletirmos, né? O que eu devo fazer para
me tornar um verdadeiro trabalhador espírita? Então aqui nós estamos frequentando a casa, a gente vem, participa das nossas reuniões. Todos nós, frequentadores, somos considerados trabalhadores da casa, por mais que não tenhamos uma função direta, né, uma responsabilidade direta dentro da casa, mas enquanto aqui estamos frequentando essa casa, nós somos considerados trabalhadores. E aí, meus irmãos, primeira condição, basta desejarmos verdadeiramente termos boa vontade, estudo, disciplina e amor. Então, essa boa vontade é só o fato de estarmos aqui, né, toda segunda-feira, deixando de lado os nossos compromissos sociais, deixando de lado ali, né, outras questões, estarmos aqui já demonstra essa boa vontade, esse nosso compromisso. O estudo, também fundamental. Ou seja, nós entendemos de fato o que o Espiritismo, o que a moral do Cristo nos ensina. E a disciplina e esse amor. Esse amor, que amor é esse? O amor ensinado por Jesus. O quanto nós estamos realmente praticando esse amor. O quanto nós estamos verdadeiramente combatendo os nossos vícios. Fato que não seremos perfeitos, não seremos felizes somente nessa reencarnação. Mas qual que é a nossa responsabilidade, qual que é a nossa evolução, olharmos para o ontem e dizermos, nossa, hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui no passado. Então é justamente isso que é o nosso compromisso. E sermos trabalhadores espíritas também não é atuarmos de improviso ou sem dedicação esperada no trabalho de Jesus. O dia que der certo eu vou lá na pizza. O dia que der certo eu vou na reunião de segunda-feira. Qualquer dia eu apareço lá na campanha do quilo. Morador de rua, não dá para ir toda sexta-feira, porque tem aquele barzinho, né, de sexta-feira, aquele happy hour. Eu não vou. O dia que der certo eu vou. Então, sermos trabalhadores espíritas é realmente assumirmos um compromisso. É sabermos que estamos aqui, né, no trabalho, estamos aqui dedicados não só em benefício do próximo, mas principalmente em benefício nosso. Ou seja, o fato de assumirmos o trabalho na casa espírita, de estarmos aqui dedicados, nós estamos trabalhando muito mais a nosso favor. E é claro que o próximo está nos proporcionando isso justamente para que eu possa fazer uma autoanálise, um autoconhecimento das minhas imperfeições. E é claro que nós devemos estar sempre prontos para o trabalho com disposição e alegria. Não adianta nada a gente chegar aqui mal-humorado, chegar aqui achando que eu tenho obrigação, que eu tenho compromisso, eu poderia estar fazendo coisa melhor, mas não, eu tenho que ir lá para o centro. De nada adianta isso. Ou eu venho com amor no coração, né, disposto, né, a acolher todos aqui, né, que adentram o centro espírita, ou então, caso contrário, é melhor realmente a gente ir para o happy hour, ficar assistindo a televisão e não vir à casa espírita. Mas se aqui estamos, coloquemos de fato o sorriso, coloquemos de fato esse amor e essa dedicação e essa alegria. E aí, meus irmãos, estudar sempre, e é claro que também perguntarmos constantemente, que tipo de trabalhador eu sou ou estou buscando ser? Então, ou seja, será que eu sou aquele trabalhador dedicado de fato ou aquele que realmente, né, quando der certo eu estou ali? E acima de tudo, tenho dado o meu melhor no desempenho da minha tarefa? Ou eu estou fazendo aquilo ali mais ou menos e, tá bom, isso aqui depois alguém faz por mim, faz melhor do que eu? Tenho seguido os exemplos de Jesus? Será que nós aqui, enquanto trabalhadores, de fato temos seguido aquilo que Jesus nos ensinou? Será que a todo momento a gente faz uma reflexão, faz uma pergunta e diz, e se fosse Jesus, nessa situação, como Jesus reagiria? Então, sermos verdadeiros trabalhadores espíritas, sermos realmente cristãos, é a todo momento fazermos esse questionamento. A cada situação que a vida nos oferece, a cada situação que a gente se depara, é fazermos esses questionamentos. E se fosse Jesus?
Qual o seu exemplo para isso? E outra coisa, é sempre questionarmos, tenho o desejo sincero de servir e trabalhar pela minha iluminação interior? Às vezes a gente fala assim, eu vou doar a cesta básica, eu vou lá no morador de rua ajudar aquele irmão. Mas eu esqueço que aquilo ali eu estou ajudando muito mais a mim do que às vezes aquele irmão. Ou seja, o quanto eu estou realmente fazendo essa reflexão e trabalhando, no sentido de dizer, olha, esse trabalho me auxiliou na correção desse vício, dessa imperfeição. Nesse trabalho que eu realizei na Casa Espírita, ou nesse ensinamento que eu tive, eu consegui melhorar aquilo que tanto me causava desconforto e desconforto no próximo. E aí, meus irmãos, só com esforço sincero poderemos nos tornar um verdadeiro trabalhador e o nosso centro espírita um lugar de transformação de vidas. Então, ou seja, só com esforço sincero poderemos nos tornar um verdadeiro trabalhador e o nosso centro um lugar de transformação de vidas. E aí aqui a gente fala, né, tanto de vidas encarnadas como também de vidas desencarnadas. Aqui estamos reunidos, encarnados, mas também os irmãos desencarnados estão aqui conosco justamente aprendendo. Essa casa acolhe tanto nós quanto eles. E esses irmãos são assistidos nas reuniões mediúnicas. Então, essa casa cumprir com esse compromisso. E nós, a base fundamental dessa casa. Se tirarmos as pessoas aqui, eu volto a dizer aquilo que falei no início, sobra-se edificações. E o mais importante de tudo isso somos nós. Somos nós, trabalhadores, família semeador. Mais um ano se aproxima, os estudos virão, os trabalhos virão, as reuniões acontecerão aqui. E nós assumimos de fato esse compromisso com nós mesmos. De virmos a essa casa com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de somarmos uns com os outros e provocarmos essa transformação de vidas, que é o grande papel do centro espírita. E ele só vai acontecer se de fato nós unirmos e empenharmos para tudo isso. A direção da casa pensa muito naquilo que é importante para todos nós. A direção da casa pensa em tudo aquilo que vai de fato transformar as nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós assumirmos essa responsabilidade pela transformação. Não é o fato de virmos aqui fisicamente, aqui estarmos presentes, que a nossa vida muda. É realmente abraçarmos e sentirmos responsáveis por toda essa transformação. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente semana a todos. Um excelente final de ano. E que possamos, a partir da semana que vem, estarmos aqui no novo ano, reforçando o nosso compromisso com a nossa transformação e a transformação do mundo. Que Jesus nos abençoe.